Gênese no lar, Evangelho no coração. Que bênção nos reunirmos em torno da mensagem viva do Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos, pela inteligência, pela habilidade, pelo alimento, pela tarefa, pelo serviço, pelo atendimento, pela mediunidade, pela capacidade, pela oportunidade. Sê conosco para nos fortalecer, para que tenhamos motivação, para que os nossos sentimentos se engrandeçam, a nossa sensibilidade nos aqueça. Ó Senhor, ajuda-nos a superar os limites, imperfeições. Em contato com os bons espíritos, suplicamos a presença de Jesus nos nossos lares, em todos os lugares que necessita do atendimento, da prestação, do consolo, do esclarecimento, do remédio, seja na terra ou no espaço espiritual. Sê conosco, Jesus. Hoje, Senhor, agora, Senhor, e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gênese no lar, nessa manhã de número 284, hoje 21 de março do ano de 2021. Vamos trabalhar cura para a obsessão. Estamos estudando o capítulo 15, os milagres do Evangelho, contido na obra A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar a passagem que é numerada como a de número 30, vamos lá. Está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 32 a 34. Após eles terem saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possuído do demônio. O demônio, tendo sido enxotado, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: nunca jamais vi semelhante coisa em Israel. Jesus promovendo mais uma vez um atendimento ao sofredor, o mudo, dentro de um processo de desobsessão. Nós vamos trazer Allan Kardec, que vai comentar esse episódio no item 30. E eu peço vocês licença para trazer esse comentário, um pequeno trecho. Ou melhor, no item 33º, é isso aqui. Kardec diz assim: as libertações de possessos se situam com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, existem alguns, como o narrado, em que a possessão fica evidente. É provável que naquela época, como acontece ainda em nossos dias,
se atribuísse à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa era desconhecida, principalmente a mudez, a epilepsia, a catalepsia. Porém, existem outros casos em que não há dúvidas quanto à ação dos maus espíritos. Eles têm uma analogia tão marcante com aqueles de que somos testemunhas, que neles se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecções. Em tal caso, a prova da participação de uma inteligência oculta ressalta de um fato material. São as inúmeras curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, apenas com a evocação e a moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente. E a grande distância dele. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que eram-lhe suficiente ordenar que ele se retirasse para que não pudesse resistir a essa injunção. Agora eu vou trazer outro comentário de Kardec, porém no item 35. O número de obsidiados nos processos da Judéia parece ter sido grande no tempo de Jesus, o que lhe dava a oportunidade de efetuar muitas curas. Os maus espíritos, sem dúvida, haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Sem ser em estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados que um profundo conhecimento do Espiritismo pode facilmente reconhecer. Muitas vezes elas podem trazer consequências lamentáveis para a saúde, ocasionando ou agravando afecções orgânicas. Um dia, serão incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência um meio de alcançar êxito, onde ela frequentemente fracassa por não atacar a causa primitiva do mal. Amigos e amigas, vocês podem estar perguntando: por que esse tema? É necessário recordarmos que nós estamos trabalhando a sequência da obra Gênesis, especificamente nos milagres do Evangelho. Uma vez que fizemos também, espero que vocês se recordem, quando trabalhamos as preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós seguimos a sequência e foi uma ótima oportunidade para se conhecer, para se estudar o que para alguns não tem importância. E ali encontramos tratados doutrinários em cada oração que Kardec nos apresentou. Foi o motivo que nos inspirou a trazer também essa trajetória dentro de um livro em sequência. O Evangelho, o Gênesis no Lar, ele tem sido um manancial para nós nas manhãs. E durante muito tempo, os temas foram indicados pelos espíritos, naturalmente, que são os nossos coordenadores, de uma forma aleatória, mas que a gente observava que eles apresentavam ao longo da semana uma conexão perfeita com os temas outros que trabalhávamos durante a noite, nas nossas lives, enfim. O que eu particularmente aprendi e debati esse tema, inclusive na época com o meu querido e saudoso amigo Honório Abreu,
pois eu identifiquei, frequentando várias casas, que os temas nas casas espíritas eram parecidos, as tônicas muito semelhantes. E aí a gente passou a observar e nós chegamos à conclusão que o planejamento espiritual é para o movimento espírita, e as casas, sem saberem, se adequam. Os homens se inspiram, são levados para o mundo espiritual, e existe sim uma programação, uma programática de conteúdo. Então hoje, mais cedo, antes de encontrar com vocês, eu perguntei para os amigos espirituais: mas nós estamos trabalhando na sequência do Gênesis, isso não engessa o trabalho? E a resposta não tardou, de forma alguma. Pelo contrário, esse estudo ele foi definido anteriormente e cada tema vai se encaixar com as necessidades daqueles que irão acessá-lo. Pois bem, então, naturalmente, essa passagem da cura do mudo, né, conforme foi lida, nós vamos nos deparar novamente Jesus atuando de uma forma eficiente, com autoridade, no que remonta às mazelas espirituais. Lembrando que os necessitados se aproximam pelas circunstâncias, pela misericórdia, em busca do auxílio, e este nunca tarda. Ele não falha, embora no dito popular se expressa: tarda, mas não falha. Ele não tarda. Ele chega no momento devido, na hora oportuna. E só de pedir, só de começar a trabalhar no universo mental, inicia um processo vibratório que parte do pedinte, e isso traz ressonâncias. Então nós vivemos, como ensinam os espíritos, no mundo de interdependência e repercussão. Precisamos uns dos outros, precisamos da natureza, precisamos de Deus, e recolhemos, mas também oferecemos. Ninguém evolui descolado. Por mais que o indivíduo se rebele, fique enfermo ou indiferente, adormecido, mas nós estamos, sim, dentro de um movimento de muitas ressonâncias. Pois bem, amigos, então, no caso, a doença inibia a manifestação vocal do enfermo. A definir que os espíritos podem, atuando, influenciando negativamente, eles podem chegar num ponto em que essa obsessão se torna quase um processo mecânico de subjugação. Já viram falar de mediunidade mecânica? Uma atuação dos espíritos nos centros nervosos, do médium, por exemplo, no braço, para ele escrever? Isso pode acontecer também sob o ponto de vista de outros sensórios. A fala dos olhos pode acontecer. O indivíduo pode ficar cego, ele pode ficar mudo, ele pode ficar impedido de se manifestar. Há obsessões, atuação nos centros nervosos, no sistema nervoso, inibindo até a movimentação dos indivíduos. Pois bem, então Jesus atua. O texto diz que o demônio foi enxotado. Vamos lembrar que demônio é uma palavra que vem do daimon, do grego, que falava do gênio, do espírito. Ela ficou estigmatizada porque no início a ideia era falar de um espírito, um espírito contraditor, um espírito opositor. E aí a gente hoje
quando fala em demônio, você já pensa logo naquela figura satânica. Não é isso. Embora espíritos nos vales sombrios podem até tomar aquela forma mesmo, porque eles acreditam nisso. E como criou o estigma, essa imagem sugere medo, submissão, pânico. Então, como os espíritos conseguem mudar a sua forma de apresentação, eles fazem isso para aterrorizar as pessoas. E o medo, quando no sentido negativo, ele paralisa a manifestação legítima da alma. Sabiam disso? O medo é uma síndrome que precisa de ser tratada. Agora, tanto que alguns filósofos tratam o medo como o contrário do amor. Não é o ódio, é o medo. Porque o medo paralisa o amor. Compreenderam? Isso é uma teoria. Você o aplique a que você tenha mais preferência. Mas para efeito filosófico, ela nos ajuda a entender muitas coisas. Pois bem, então Kardec comentou o assunto, e o que eu gostaria de ressaltar para vocês é o aspecto que está no item 35. Porque neste, nós vamos nos deparar com... Eu vou repetir esse texto, que na verdade ele está contido no Livro dos Médiuns também, na segunda parte, no capítulo 23. O texto diz: sem ser em estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sobre aspectos muito variados que um profundo conhecimento do espiritismo pode facilmente reconhecer. Então, Kardec vem dizer que, sem ser em estado epidêmico, obsessões individuais. Porque no item anterior ele falou que existe, naquele período, um estado epidêmico. É muito provável, e por isso Jesus acabou encontrando muitas circunstâncias para atuação junto a grupos. Eu vou fazer uma ilação, eu vou fazer uma teoria aqui agora, improvisada para vocês, embora com possibilidades de respaldo doutrinário. A dizer o seguinte, que o período que Jesus esteve na Terra foi o período que a Terra foi, sob o ponto de vista histórico, mais beneficiada. Ele não é a luz do mundo, ele estava encarnado. Então, naturalmente, é como se um farol fosse aceso na Terra. O que naturalmente sugere que muitas doenças se apresentaram para serem atendidas. É um efeito natural da luz. Você acende a luz. Já viu aquela história do bichinho da luz? Acende para você ver. Ele vai se aproximar. Ué, mas você está dizendo o quê? Que a sujeira, quando a luz é acesa, ela passa a ser identificada. Então, naturalmente, muitos espíritos que estavam reencarnados no período de Jesus reencarnaram dentro de um projeto que tinha ali um item extraordinário. Jesus vai passar por aqui. Então, leve para lá. Coloque bem próximo. Compreenderam de uma forma bem simples? Quando Kardec diz que muitas vezes elas podem trazer consequências lamentáveis para a saúde, ocasionando ou agravando afecções orgânicas, o que Kardec está falando para nós em pleno momento de pandemia mundial? Que o conhecimento do Espiritismo nos auxilia a reconhecer que existe um processo obsessivo coletivo instaurado no nosso ambiente terreno hoje. Isso é fato, sem conteste.
como todo processo começa por um ponto, sombra, depois vira um painel de treva, como afirma Emmanuel, a lógica, o estudo da história, nos ajuda a entender que os fatos históricos estão conectados com outros fatos históricos. A dizer o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do Espírito Ferdinando que trata do assunto. Tudo que está acontecendo atualmente conosco tem a ver com o nosso passado, sob o ponto de vista individual e também coletivo. O que vem a desaguar no pleno século XXI? Todas as escolhas, atitudes que nós escrevemos no livro da vida estão sendo disponibilizadas com o auxílio das informações e dos costumes que foram implementados em sociedade. Se nós formos analisar a evolução sobre o ponto de vista imediatista, nós podemos aqui afirmar doutrinariamente, não estará errado, que a humanidade hoje paga um preço altíssimo pelos erros, pelas imperfeições. Essa teoria, repito, ela tem fundamento. Kardec sugere que a gente caminhe por aí. Mas quando eu trato a evolução sob o ponto de vista mais amplo, nós não vamos dar um colorido só negativo, porque aí passa uma ideia derrotista, que alguns religiosos promovem essa reflexão para trazer a ideia da culpa, do medo e frear, como as religiões se tornaram realmente tutoras, responsáveis por guiar a humanidade durante milênios, até que houve um rompimento brusco, face à razão, à ciência, o conhecimento e a chegada de espíritos que vieram impulsionar o progresso. Mas o rescaldo desta ruptura trouxe um fenômeno importante de ser compreendido e debatido. O favorecimento para o ceticismo, fomentado pelo materialismo, pela dialética racional, que foi criando uma moral própria. E ela hoje desagou na sociedade, fazendo com que os homens optassem em não se vincularem mais aos princípios que são naturais e que precisam, alimentados, auxiliar no encaminhamento da humanidade, que são os princípios da virtude, a moral do bem, da caridade. Pois sem caridade o homem não se alimenta espiritualmente. O amor é alimento da alma, certo? O que é a caridade? O amor dinamizado. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual a definição? Como o Espiritismo? Como é que a gente fala sobre a caridade? Resumindo, benevolência, indulgência e perdão. Essa é a legítima caridade. Repetindo, o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. O homem, caminhando sem esses princípios virtuosos, ele cria um procedimento que, repetido, se torna um círculo vicioso, fomentado, alimentado pelo interesse pessoal egóico, materialista, e que vai explicar o porquê que nós chegamos aonde chegamos. Uma sociedade no mundo, isso não é só, por exemplo, no Brasil, que a gente tem isso, inclusive, nas televisões. No mundo,
ampliou-se uma guerra silenciosa contra os valores mais importantes da vida. Consequência: distanciamento do homem das religiões que não conseguiram cumprir o seu papel face a esse estado de domínio política para submeter os seus profitentes, embora tenham cumprido tarefas muito importantes como a preservação das tradições. Por exemplo, o catolicismo blindou dentro do Vaticano e dos seus templos a Bíblia. O judaísmo também fez o mesmo com a Torá. Então hoje nós temos em nossas mãos o material que foi protegido, mas descolado do comportamento da maioria dos seus sacerdotes. E nós temos que falar sempre assim, a maioria, porque houveram missionários dentro de todas as tradições que foram cristãos na acepção da palavra. Alguns canonizados, mas nem todos canonizados foram verdadeiramente cristãos, porque isso também envolvia política. Mas nós podemos citar 2 personagens muito importantes da história da igreja. Nós vamos para a Espanha e vamos lembrar de Teresa d'Ávila, vamos recordar de Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, que por sinal no Brasil se tornou o mentor espiritual do Brasil, definido pelos Braganças, pelos reis. E graças a Deus construíram inclusive uma basílica, uma obra extraordinária que eu convido vocês a conhecer um dia, lá em Petrópolis. Pedro de Alcântara é um espírito que faz parte, com Teresa de Ávila hoje, da equipe de Jesus que opera o Evangelho no Brasil e no mundo. Se comunicaram diversas vezes em Pedro Leopoldo através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aqui nós temos um carinho muito especial. Pedro de Alcântara é um personagem muito querido, que vocês vão encontrar no livro Ave Cristo, o pai de Tassiano, o nosso querido Arnaldo Rocha. Conheçam essa história. Mas voltando, a família foi bombardeada. As bases, portanto, da religião e da família, ou seja, da fraternidade, jogada na lata de lixo. Então hoje nós temos um protótipo de família. Naturalmente, todas as crises, todos os problemas vão sugerindo uma renovação mental e eu não tenho dúvida, apoiado no que os Espíritos foram muito claros, dizendo em muitas obras, que o futuro para a humanidade é a vivência do Evangelho. E não há vivência do Evangelho sem a base da família. Então, naturalmente, a família será o pilar da renovação mundial. Mas, enquanto isso, nós vivemos, conforme o texto está trazendo para a gente, nós estamos vivendo um momento complexo em que, se foi instaurada uma guerra, essa guerra atingiu agora o clímax, a cumieira, como usa a expressão Emmanuel, na sociedade. Em que sentido? A pandemia. A pandemia foi a consequência dessa guerra. Em que sentido? Que a sociedade chegou no limite e ela precisava de ser parada. Essa a consequência natural
que nós podemos aqui, com uma visão temporal, lembrando que trabalhar as questões espirituais, nós temos que ter uma visão atemporal. Porque o que eu estou dizendo aqui pode ser invalidado daqui a 10 anos. Porque pode acontecer um outro fenômeno daqui a 10 anos muito mais complexo do que a pandemia. Mas até hoje, até agora, hoje é 21 de março, nós estamos entrando no segundo ano de pandemia. No segundo momento, nós podemos compreender que esse bichinho invisível, ele teve um poder muito maior do que qualquer bomba atômica. Uma vez que no século XX, a humanidade temia uma terceira guerra mundial de devastação incalculável. Temia-se até pela destruição do planeta, como se os homens tivessem essa autoridade. Não tem não, viu, pessoal? Os destinos do mundo estão nas mãos do Altíssimo. Naturalmente, ninguém aqui vai afirmar que Deus mandou um vírus, porque o vírus está na natureza. Hoje a ciência cataloga mais de 200 mil vírus. Pensem bem. Então este que está incomodando, que fez com que o planeta desacelerasse, ele é apenas mais um. E já descobriram, próximo a ele, mais 4, que são muito mais perigosos. Ninguém aqui está dizendo que esse vírus foi disparado com interesses dos homens, embora possa ter acontecido. Mas qual a diferença se foi ou não foi? Nós temos que trabalhar com o que é factual, e não com o que é factoide. Porque especulação entra no terreno das opiniões, e aonde tem opinião, você pode ter certeza que tem contradição. Ninguém tem verdade absoluta. A gente só vê um lado. Quantos lados existem de uma história? O fato é, milhões de pessoas estão morrendo, desencarnando. E o interessante é que o nosso país se tornou a referência. Por qual razão? Você pode dizer, sim, é culpa de fulano, de Beltrano, do sistema. Pessoal, opinião que respeitamos, mas a nossa conversa ela tem que ser muito mais ampla. Ela tem que ser profunda. Se tornou, sim, por uma razão simples, que o povo brasileiro, conforme as descrições espirituais, viemos para cá sobre o guante da misericórdia, a providência. Emmanuel usa uma expressão que estávamos na Europa cansados, repetindo erros, complicações, e foi nos dada a oportunidade de nascer numa terra nova. Isso é figurado, viu? Então, quando vocês leem aquelas histórias, que um anjo falou para Jesus que tinha um lugar que Jesus não sabia, é uma licença poética para se contar no jardim de infância uma história que é cósmica, que é de planejamento, que nós estamos longe de entender os seus mecanismos. Mecanismo que envolve números, que envolve responsabilidades, que envolve uma série de procedimentos. Um mecanismo que tem a ver com um número que, se na Terra nós catalogamos como próximo de 8 bi, no mundo espiritual isso potencializa, e não temos condição de afirmar quantos espíritos que estão envolvidos nisso. Porque o planeta Terra ele não está isolado no universo. O planeta Terra faz parte de uma comunidade de mundos. E existe, por afirmativas sérias, publicadas por Allan Kardec na Revista Espírita, que ficou sintetizada no livro A Gênese, uma relação entre esses mundos.
O Emmanuel poeticamente usa uma expressão no livro Paulo Estevão e em outras obras, mas Paulo Estevão para você achar fácil. Na sua introdução, quando ele vai falar de Paulo, Estevão, Abigail, ele diz assim, que existe uma lei no universo intitulada colaboração mútua e universal. Colaboração mútua e universal? Sim. Entre os seres e os mundos. Num âmbito pequenininho, piquititinho lá da nossa evangelização, quanto numa relação de espíritos de alta envergadura, que estão próximas, numa esfera que a gente não consegue nem dimensionar, mas eles compreendem o próprio Criador do universo, a inteligência suprema. Então, quanto mais amor, mais solidariedade, mais comprometimento e mais eficiência. Porque o amor é a síntese da ciência, da justiça. O amor é a base de todo o processo que harmoniza, que organiza. O que isso tem a ver com a obsessão? É porque nesse momento de pandemia, em que nós estamos sendo revisitados toda hora, com uma notícia de que alguém foi internado, ou alguém está com sintoma, ou um outro desencarnou. Não precisa desligar a televisão. Porque, por sinal, lembrando que a comunicação atual ela é manipulada por interesses outros, que não vêm ao caso, que tem, sim, relação com a política, com a administração. Isso é fato. Isso é fato. Basta você passear pelos canais, você vai verificar como as notícias têm tonalidade diferente, abordagens muito específicas. Você nota isso. Nós não queremos relativizar o problema, não queremos dizer que os números de mortos nós estamos coisificando, ou seja, são só números. Não. São histórias importantíssimas. Ontem, nós acompanhamos a desencarnação de uma alma muito querida. E no momento da desencarnação, estávamos em atividade espiritual com a esposa. Enquanto trabalhávamos com ela, o marido estava dando o último suspiro no hospital. E, naturalmente, todos sensibilizados. Aí você passa o olhar na história, no que o indivíduo fez, no que a família terá que fazer sem ele. E qual de nós somos pedras brutas para não sentir a dor e viver a dor do semelhante e a própria? Não somos espíritas do gabinete, do escritório com ar-condicionado que fica falando o que é o certo e o que é errado. Não. Porque o espírito é um cidadão do mundo que tem família, que convive no centro espírita e, portanto, lida com a dor do próximo. Porque o espírita que fica só com um livro, me desculpe, ele está no mesmo cenário materialista, falando de espiritismo, e talvez com muito menos competência do que o intelectual acadêmico, que conhece mais, que tem curso, que tem doutorado. Então nós não podemos ser espíritas repetidores, que lê um texto e interpreta para os outros, e fica no afã de ler, para se dizer doutor. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Da mesma forma que existe outro tipo de hipocrisia. Eu vendo uma imagem do bem, mas na hora da prática eu tripudio, eu sou sem educação, eu não me preocupo com o semelhante, eu não estou nem aí para a família, mas no centro, campeão de beneficência, atende um número enorme.
Gênesis no Lar dialoga com o nosso coração nessa manhã, dizendo que existe um estado pandêmico de obsessão. O mundo materialista, indiferente, ele está com os dias contados. E se não fosse do jeito que está sendo, os homens não iriam parar para pensar. Então não acredite que o mundo parou por causa do vírus. Tem uma música que diz que o mundo não parou, o mundo desacelerou. Porque nós precisamos de parar no sentido desta vida consumista em que nos comportamos de uma forma indiferente com a injustiça social, que somos criminosos contra a natureza, destruindo-a. Olha o que está acontecendo nos mangues. O oceano virou depósito de lixo urbano. Observem o que acontece na cultura do sexismo, da vulgaridade nas televisões, os bailes que acontecem nas madrugadas, a juventude caminhou por uma senda que nos deixa muitas vezes aturdidos. Filhos que não respeitam pais. O que acontece num ambiente familiar deste? Que não há respeito, que todos gritam pelo pão e ninguém tem razão. O pão próprio não é o pão fraterno. O ambiente, eu posso dizer que não tem um nível de obsessão, e isso contamina, porque passa para o outro lar vizinho. É tão desagradável quando a gente se depara com uma briga, palavrórios, acusações, disputas, desrespeito, palavras chulas, nos causa um frisson interior. Ai, meu Deus, o que é isso? Mas nós temos uma profunda dificuldade de conter quando somos nós os protagonistas destes festivais de insanidade. Então a vulgaridade gera obsessão. A falta de profundidade espalha influências negativas. Um homem sem Deus é um homem vazio. E eu não estou falando Deus da religião, eu estou falando do Deus da vida. O prazer do conforto está vencendo. A gente só quer mais, mais, mais e pouca disponibilidade de fazer, de servir. Somos corruptos e falamos dos corruptos. Somos corruptores da juventude e acusamos os jovens que foram envolvidos por essas tramas. Somos aqueles que não damos conta, não prestamos atenção da importância do exemplo vivo. Então, antes de querer mudar o mundo, conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, para transformar-te a ti mesmo, para que a gente possa minimizar o impacto e para que a gente tenha dignidade de passar por esse processo, porque é mais um dentre tantos que já existiram e outros que advirão. Será que a vacina é a solução? Hoje se discute até isso. Sabe, eu vou trazer para o que nos importa e não para as discussões do mundo, porque elas fazem parte do processo evolutivo. Eu quero discutir se a vacina será a solução.
ou se nós precisamos de uma outra vacina. Porque se tomarmos uma vacina que vai impedir uma doença, mas mantendo um status quo interior de superficialidade, de falta de atitude para promover mudanças morais, continuaremos sujeitos a outros tipos de contaminação. Aliás, uma dica: nós podemos sugerir que o nosso sistema imunológico se torne uma porta aberta para o vírus. Quem está acima desse processo não será contagiado, contaminado. Muitos que estão vibrando em faixas superiores serão contaminados. Então nós temos aqui no grupo dos trabalhadores conscientes do Cristo os que vão ser contaminados e os que não. Os que serão contaminados, teremos um percentual daqueles que vão desencarnar. Os que não forem contaminados são aqueles que já possuem uma estrutura fomentada por bons pensamentos, pela adesão sincera ao bem e por estarem distribuindo amor dentro de um cenário de muitas doenças. Eles são missionários. Possivelmente o percentual seja o menor. Talvez nós estamos tentando entrar no grupo dos que serão contaminados e não desencarnados por esse processo, porque a gente gostaria muito de ficar para continuar. Mas e caso não seja assim o planejamento? Significa que nós vamos desencarnar do mesmo jeito que milhões de pessoas estão desencarnando. Porque faz parte do processo evolutivo do indivíduo e da coletividade. E existem obsessões que são curadas na desencarnação, sabiam? Os espíritos que estão assediando perdem o interesse de manterem a indução hipnótica. A desencarnação costuma ser um choque. Da mesma forma, coletivamente. Então, bolsões de trevas estão vibrando com a desarmonia social. Quanto mais medo, quanto mais pânico, quanto mais desalento, festa no umbral inferior. Com isso, meus amigos, nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Nós temos que trabalhar com Jesus elevando o padrão, não permitindo a contaminação psíquica, mental, para fortalecer a si mesmo e semear esperança, consolo para quem está desesperado, que são crianças, são almas que estão infantilizadas ainda, que não conseguem sozinhas. Elas precisam da mão estendida. Então a oração tem um papel fundamental para sermos inspirados, para sermos motivados, para não entrar na cadeia corruptora, obsessora, dilapidadora da evolução dos seres. Epidemia, pandemia, é o resultado de escolhas individuais que desaguam na coletividade. O nosso coração se enche de gratidão, sentimento que precisamos de cultivar. A gratidão por estarmos amparados, orientados, consolados. Mas nós temos que movimentar para garantir que isso permaneça. Não apenas um estado religioso de procurar para
para se proteger. Não. Não pode ser só isso. Nós precisamos de ter forças para trabalhar, para cuidar do que tem que ser tratado. Não deixa para depois. André Luiz dá uma nota para concluir o nosso encontro. No livro Paz e Renovação, André Luiz tem um texto intitulado Pequenas Regras de Desobsessão. Você está interessado? Será que vale mesmo? Vamos tentar? Não custa. Procure, mais do que saber, dominar-se. Mais do que agir, elevar. Mais do que estudar, aprender. Mais do que pensar, discernir. Mais do que falar, educar. Mais do que aconselhar, servir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que perdoar, amparar. Mais do que sofrer, resignar-se. Mais do que amar, sublimar. Amigo, amiga, quando nos expressamos usando o modo imperativo do verbo, não queremos dizer que nós outros, os amigos domiciliados no mais além, estejamos a cavaleiro do obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Todos estamos ainda vinculados à terra. E na terra, tanto adoece o cientista, que cria o remédio em favor dos enfermos, quanto os clientes que lhe desfrutam os recursos da inteligência. Tanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que lhe beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão. Todos os apontamentos que se relacionam com o assunto, tanto se dirigem aos outros, quanto a nós. Todos somos necessitados de arrimo, de amparo, de orientação, de consolo, de amizade. E vai uma dica final, agora do Espírito Emmanuel. Muitos companheiros da área da saúde têm informado que no momento final de um paciente no leito, nenhum deles estão interessados com as coisas que se tornaram, muitas vezes, um impulsionador para eles estarem ali. Recursos materiais, os prazeres da terra. Não. Estes companheiros entram num processo de ou rebeldia ou aceitação diante da desencarnação. Mas a maioria prima por alguns valores. O semelhante. Costumam dizer: ai, como eu queria pedir perdão. Ah, como eu gostaria de dizer eu te amo. Ah, como eu poderia ter sido mais compreensivo, ser mais amigo. Que a gente possa aproveitar a oportunidade agora com essa pressão, mais do que nunca, como não se houvesse o amanhã. Qualifica a tua vida agora e tira uma lição para você ser diferente. Sabe por quê? Emmanuel, com muito carinho, com muita alegria, tem um pensamento que será a conclusão, fechamento do nosso encontro.
todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino: a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. A coragem de compreender e a paciência de esperar. Pois todos somos viajores do universo, com um encontro marcado numa só estação do destino: a perfeição. Vamos nos despedir com um até breve, porque pode ser que amanhã nem estejamos aqui no Gênesis no Lar. Mas esse encontro de hoje, ele tem que ficar guardado no coração, porque somos passageiros da imortalidade. A vida só para quem não tem fé e quem tripudia diante das leis divinas. Bênçãos de paz, alegria, saúde e conforto é o que desejamos, encerrando com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, um domingo de bênçãos para todos.